Na primeira carta de João, capítulo 3, ele nos diz como nós identificarmos que amamos a Deus. Lá ele dá algumas características, onde a principal é amarmos aos irmãos, é amarmos uns aos outros. Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 1, do versículo 10 em diante. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão Abel justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e verdade. E o seu mandamento é este, versículo 23, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Eis aqui algumas características que o apóstolo João, na sua primeira carta, nos deu acerca de como identificar os verdadeiros filhos de Deus e de como saber que, de fato, estes filhos de Deus o amam. E ele diz que é amando uns aos outros. E nisto é conhecido a caridade de Deus, que Jesus deu o seu sangue por nós, a sua vida por nós, que nós também devemos dar o nosso sangue, a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele dá um exemplo de Caim, que matou o seu irmão Abel, lá no livro do Gênesis, os primórdios das Escrituras, onde Caim, por inveja do seu irmão Abel, ele o matou. E diz o texto bíblico em Gênesis que a vida de Caim, de Abel, o sangue de Abel clamava por justiça, clamava por vingança, chamando a atenção de Deus para que ele, Abel, fosse vingado, que o seu irmão Caim o matou. Mas no contexto em que João fala aqui nesta carta sobre o amor de Deus, a justiça de Deus, aqui é nós fazermos caridade, é nós doarmos do que nós temos para os nossos irmãos necessitados. E, se possível, até doar o nosso próprio sangue, literalmente falando. Eu quero mencionar sobre isto, sobre doar o nosso sangue, literalmente, como, por exemplo, eu ouvi nesses dias que de alguma religião, vou mencionar aqui, os Testemunhos de Jeová, infelizmente, eles têm muitos princípios legais, muitos princípios que se coadunam com os textos bíblicos, mas infelizmente também tem outros que são interpretações equivocadas acerca da Bíblia, acerca dos ensinamentos dos profetas, acerca dos ensinamentos dos apóstolos, acerca dos ensinamentos de Jesus. Dentre eles, onde os Testemunhos de Jeová, em sua doutrina,
proibido seus membros de doarem sangue e de receberem transfusão de sangue, por causa de uma má interpretação, onde o texto bíblico do Antigo Testamento proíbe de comermos carne com sangue, proíbe de nos alimentarmos de sangue. Mas o sangue ali é o sangue do animal, onde todas as vezes que fossem abater um animal, principalmente uma galinha, por exemplo, eles não poderiam comer a galinha sufocada, não poderiam torcer o pescoço da galinha, mas cortá-lo com um objeto bem perfurante, amolado, e derramar, espargir o sangue deste animal, e depois sim que poderíamos nos alimentar desta galinha. Dentro desse contexto, a proibição é ingerirmos o sangue como alimento de um animal, e não está relacionado ao ser humano. Até mesmo porque a Bíblia proíbe o sacrifício de seres humanos. E principalmente tomarmos o sangue humano. Isso é proibidíssimo nas Escrituras. Mas dentro do contexto ali, está se referindo a alimento de animais com sangue que os judeus não poderiam se alimentar, não poderiam ingerir. O sangue teria que ser tirado, porque nesse contexto o sangue simboliza vida. E a vida não poderia ser ingerida como alimento dentro desse contexto. Mas no contexto em que Jesus fala, em que o Novo Testamento fala, em você doar o seu sangue para salvar a vida de alguém, em fazer com que essa pessoa perdure mais dias aqui sobre a terra, alegrando seus parentes, seus amigos e também fazendo boas ações, cumprindo a sua missão aqui na terra. Porque se ele pode, através da medicina, através dos meios da ciência, permanecer mais um pouco em vida aqui na terra, isso é louvável, isso é bíblico. E os testemunhos de Jeová, infelizmente, por uma deturpação equivocada do texto bíblico, eles dizem que é proibido um dos seus membros receberem sangue e também doarem sangue. Isto é uma tragédia bíblica, isso é um assassinato bíblico, isso é uma tremenda de um equívoco, um falseamento da interpretação bíblica. Porque dentro deste contexto, o principal sinal, a principal característica que um discípulo de Jesus, que um filho de Deus pode representar, pode configurar, pode detectar que de fato ama a Deus, é doando a sua vida para o irmão. Apesar do contexto dizer que se seu irmão estiver passando por dificuldade, ali diz que é para você dar do seu alimento, do seu dinheiro, das suas posses. E caso você não faça isso, como é que você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão? Mas você odeia o seu irmão? Mas que você mata o seu irmão? Dentro deste contexto, matar o irmão ali era não ajudá-lo com seus pertences, com seus recursos, com as suas posses. E como dizem, isto é conhecido a caridade de Deus, porque Jesus deu a sua vida por nós. Nós sabemos que Jesus era pobre financeiramente. Ele mesmo diz que não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas ao mesmo tempo ele era rico, porque é filho do Todo-Poderoso, e que tinha poder e riqueza espiritual para nos conceder, que era a sua vida, que era por intermédio do seu sangue derramado na cruz, e quem bebesse desse sangue teria vida e vida eterna, que essa é a maior e melhor riqueza que todo ser humano pode adquirir. Então, se nós de fato amamos os nossos irmãos, devemos sim dar dos nossos recursos, do nosso dinheiro, do nosso tempo, e também, se possível, doarmos até o nosso sangue, fazermos uma doação no Hemop para salvar vidas. E esta é a maior prova de amor. Até mesmo se nós
dermos o nosso recurso financeiro ao nosso irmão, por exemplo, ele, por uma questão provisória, é suprida a sua necessidade por um alimento que ele precisa. Mas se nós doarmos o nosso sangue, literalmente, ele pode passar mais tempo, caso ele esteja doente, lógico, ele pode prolongar mais os seus dias de vida, ele pode ser curado e pode trabalhar, conseguir um bom emprego, ajudar a sua família e fazer mais boas ações e assim fazendo a missão de Deus dele aqui na terra, aqui sobre a terra. Então, cuidado com essas falsas testemunhas que dizem que é errado doarmos o sangue. Um outro episódio que eu fiquei sabendo é que houve uma mulher onde seu filho estava precisando de sangue, estava na iminência de ir a óbito, e ela, por essa falsa interpretação, disse ao médico que não aceitaria o seu filho receber transfusão de sangue. Mas o médico passou por essa ordem, por esse ensinamento de sua mãe, da mãe da criança, e cumpriu a ética médica, a ética de Hipócrates, que é o pai da medicina, onde a vida é em primeiro lugar, independente de quem seja a pessoa, independente de religião, independente de leis humanas, a vida está acima de tudo. E uma prova disso também, Jesus ele relata que a lei ela não foi feita por causa do homem. O homem não foi feito por causa da lei, mas a lei foi feita por causa do homem. Ou seja, a lei é que tem que servir ao homem, e não o homem servir à lei. Ele fala isso no momento do sábado, que também existe uma outra religião que proíbe fazer qualquer coisa no sábado, baseado também em uma falsa interpretação. Mas Jesus disse que é lícito fazer o bem no sábado, porque o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E o sábado ali simboliza também toda a lei, onde a lei foi feita para servir ao homem, não o homem servir à lei. O homem, ou seja, a vida está acima de qualquer lei, até mesmo das leis bíblicas, das leis da Torá que o próprio Eterno estabeleceu. Mas o propósito da lei foi para educar o homem, foi para conduzir o homem ao verdadeiro propósito de Deus, que era com que nós amemos a criação. E o maior bem da criação é o homem, é o ser humano. Deus fez todas as coisas, mas a principal coisa que Deus fez foi o ser humano, onde diz no 6º dia, onde ele concretiza a sua criação, e no início do 7º dia, ele diz que todas as coisas que ele fez foi bom, e foram boas e muito boas, e se alegrou. Então, sejamos assim, cumpramos os mandamentos de Deus, que são estes de acordo com a primeira carta de João, capítulo 3. Crer que Deus enviou Jesus Cristo e que Jesus derramou seu sangue por amor de todos nós, e que nós devemos dar o nosso sangue, a nossa vida, por amor aos nossos irmãos. E assim seremos filhos de Deus e amamos a Deus. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixe o seu like.